Como o homem deve se aproximar de Deus? A resposta é única. A única forma de se aproximar de Deus é por intermédio de Cristo Jesus. Não há outra forma. Todos os outros caminhos levam à condenação. Somente em Cristo nós encontraremos a salvação. Que você possa, nessa manhã, refletir acerca desses princípios. Nós vamos continuar a meditação acerca da segunda confissão helvética de 1566 ou 1562, como você preferir, porque 1562 ela foi escrita, mas ela só se tornou divulgada a 1566, promulgada ou estabelecido uma grande comunicação acerca dela. Ela passou a entrar em vigência em 1566. Nós estamos já no artigo 5 e depois nós abordaremos os 4 capítulos da Bíblia, de Miqueias 4 ao 7, terminando mais um livro e caminhando para o fim da leitura das Sagradas Escrituras integral. Parabéns a todos vocês. Espero que vocês já tenham orado, que vocês já tenham tido esse tempo de reflexão matinal. O conteúdo já está na lista de transmissão. Que Deus seja louvado. Vamos ao que diz o artigo 5º. Da adoração, do culto e da invocação de Deus por Jesus Cristo, o único mediador. Somente Deus deve ser adorado e cultuado. Ensinamos que somente o verdadeiro Deus deve ser adorado e cultuado. Esta honra não concedemos a nenhum outro, segundo o mandamento do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mateus 4, verso 10. Sem dúvida, todos os profetas censuraram severissimamente o povo de Israel, todas as vezes que este adorou e cultuou deuses estranhos, e não o único Deus verdadeiro. Ensinamos que Deus deve ser adorado e cultuado, como ele mesmo nos ensinou a cultuá-lo, a saber, em espírito e em verdade, conforme João 4, 23. E não com qualquer superstição, mas com sinceridade, segundo sua palavra, para que, em tempo algum, não venha ele a dizer-nos quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios. Isaías, capítulo 1, verso 1, e também em Jeremias 6:20. São Paulo também diz: não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisastes. Atos 17, 25. Olha que interessante. Quando nós começamos a ler essas definições, nós vemos que as Sagradas Escrituras sempre apontaram para esse. Um só Deus sendo adorado, mediado por Cristo Jesus. Nós devemos compreender o que as Sagradas Escrituras nos direcionam para que a gente não adore Deus conforme a nossa mente. Ontem nós abordamos a questão da idolatria, das imagens de Cristo, dos santos. Todas essas confissões vocês conseguem enxergar essa questão de progressividade. O que é essa progressividade? Explicando termos que foram mencionados e talvez não tenham ficado claros, para trazer as definições. O principal fator de comunicação é falarmos sobre a mesma coisa. Imagina Deus, se fala sobre Deus de maneira universal, cada um vai entender o que é Deus para você. A gente tem que trazer uma definição do que é Deus para vermos se estamos falando do mesmo Deus. Com o cristianismo não é diferente. O cristianismo deve ter essa unidade, e essa unidade se dá por intermédio do que as Sagradas Escrituras dizem, não das nossas próprias opiniões. Que vocês possam compreender do que se trata esses apontamentos. Vamos continuar no segundo parágrafo. Só Deus deve ser invocado pela exclusiva mediação de Cristo. Em todas as crises e provações de nossa vida, invocamos somente a Ele, e isso pela mediação de Jesus Cristo, nosso único mediador e intercessor. Nós vemos essa questão de maneira muito latente também nas Sagradas Escrituras. Olha como diz: eis o que nos é claramente ordenado: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei.
e tu me glorificarás. Salmo 50:15. Temos uma promessa generosíssima do Senhor, que disse: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. João 16:23. E vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 8:11-28. Está escrito: como porém invocarão aqueles que não creram? Romanos 10:14. Nós cremos Nós cremos em um só Deus e só a Ele invocamos, fazemos mediante Cristo. Porquanto há um só Deus, diz apóstolo, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo. Também diz: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em 1 João, capítulo 2. Nós temos que olhar com muita reverência todos os apontamentos das Sagradas Escrituras. Aqui ele traz alguns conceitos de maneira global e coloca dentro dessas definições. Essas definições emanam única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Então, leiam com bastante atenção, preste atenção ao que se refere, depois leiam esses capítulos que são mencionados para que vocês tenham base completamente das Sagradas Escrituras. Nós vemos nesse segundo parágrafo, então, a mediação única e exclusivamente de Cristo Jesus. No terceiro parágrafo, os santos não devem ser adorados, cultuados ou invocados. Por essa razão, não adoramos, nem cultuamos, nem invocamos os santos dos céus, nem outros deuses, nem os reconhecemos como nossos intercessores ou mediadores perante o Pai, que está no céu. Deus e Cristo, o mediador, nos são suficientes. Nem concedemos a outros a honra que é devida somente a Deus e ao seu Filho, porque ele claramente disse: a minha glória, pois, não darei a outra, conforme Isaías 42:8. E porque São Pedro disse: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens ao qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Nós vemos em Atos também, no capítulo 4:12. Ele os que dão seu assentimento pela fé não buscam coisa alguma além de Cristo. Então nós vemos aqui a negação de qualquer outro meio a não ser Cristo Jesus. Nós não chamamos santos, nós não invocamos outros deuses, nós não reconhecemos ninguém como intercessor ou mediador. Pensa que nós temos o hábito de criar milhares de outros mediadores. Talvez você tenha seu pastor como mediador, um, um, um ministro de louvor como seu mediador. Não há outro mediador a não ser Cristo Jesus. Não há nenhum santo, não há nenhum Deus, não há nada que possa nos conectar a Deus a não ser Cristo Jesus. Isso já faz com que você jogue fora todas as suas idolatrias. Não há um objeto, não há um lugar especial, não há um templo, não há um lugar. Nós vivemos em uma geração idólatra. Nós vivemos idolatrando tudo. Seja nosso time de futebol, seja nosso cantor predileto, seja nossas roupas, nossas vestes, seja qualquer coisa, nós vamos adorar. Seja nossos status, tudo nós adoramos, mas pense que nada pode roubar o lugar de Cristo, e somente Ele deve ser adorado. Continua dizendo no parágrafo de número 4. 4, calma, 1, 2, 3, exato, 4. A honra devida aos santos. Entretanto, não desprezamos os santos, nem os tratamos como seres vulgares. Reconhecemos
como membros vivos de Cristo e amigos de Deus, que venceram gloriosamente a carne e o mundo. Por isso, nós o amamos como irmãos e também os honramos, não porém com qualquer espécie de culto, mas o encaramos com apreciação e respeito e com justos louvores. Lembre-se, santos, eles podem sim olhar para essa questão, mas esses santos são pessoas que viveram vidas que representaram com muita primazia aquilo que Deus retratou nas Sagradas Escrituras. Mas nós não atribuímos a ele essa capacidade. Nós cremos que somente Deus operando nesse coração, que eles podem viver dessa forma. Nós cremos em uma obra soberana de Deus em direcionar o homem a viver aquilo que ele não conseguiria viver sozinho. Então não há qualquer margem para a adoração desses seres, embora ocorra ainda essa admiração. A admiração, ela não dá o direito de colocar eles como mediadores ou fazer qualquer pedido do qual eles sejam direcionados como instrumentos nas mãos de Deus para isso. A única forma que poderíamos olhar é olhar para eles como exemplo de homens que viveram uma fé do qual nos inspira, mas não passa disso. Tal qual você olha para um profissional fazendo determinadas coisas, você fala assim, nossa, que legal, eu queria chegar no mesmo nível daquela pessoa. Você vê, por exemplo, um homem, vê tal pessoa jogar bola e fala assim, nossa, eu queria jogar contra ele, com ele, como ele, porque eu vejo que a maneira como ele joga beira a perfeição, então eu vou buscar jogar como ele. Você vê uma pessoa cantando, você fala assim, nossa, eu queria cantar como ela, sabendo que ela tem um padrão muito excelente das coisas que faz, seja uma pessoa cozinhando, seja um pai de família, seja uma mãe, seja o que for, são apenas padrões referenciais, mas eles não podem interceder por nós e eles não podem fazer nada. Eu posso utilizar sim como uma referência de uma vida santa. Conseguiram entender isso? Isso daqui é pouco falado, tá? Isso é muito pouco falado, mas nós devemos sempre ter reverência para com as coisas de Deus e olharmos sempre para Cristo, não há outro lugar a olharmos a não ser Cristo Jesus, o único homem que pisou nessa terra, que não merecia ter sofrido, que sofreu também como nós. Nós já tiramos duas conclusões, né? Além de não ter sofrido, ele é o único que não pecou. O único de ter sofrido, o único ser que não merecia sofrer, sofreu, mas ele foi o único que não pecou. Então, nós vemos que todo ser sofre, mas existe um que, mesmo em meio ao sofrimento, ele não pecou em nada. Que nós possamos olhar o exemplo de Cristo e, ainda mediante o sofrimento, não pecarmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos em frente. Continua dizendo: também os imitamos, pois com ardentíssimos anseios e súplicas desejamos ser imitadores de sua fé e das suas virtudes, partilhar com eles a salvação eterna, habitar eternamente com eles na presença de Deus e regozijar-nos com eles em Cristo. Neste ponto, aprovamos o que diz Santo Agostinho: não seja a nossa religião um culto dos mortos, pois, se viveram vidas santas, não devemos supor que estejam à procura de tais honras. Ao contrário, querem que adoremos aquele por cuja iluminação se alegram, de que sejamos conservos dos seus méritos. Deve, portanto, ser honrados pela imitação e não adorados por religião. De Vera Religione, 55, página 108. É dessa forma que nós deveríamos olhar para estes homens. Nós não cultuamos mortos, nós podemos olhar como referenciais, nós vemos milhares de histórias de mártires da igreja que viveram vidas completamente antagônicas a que nós vivemos. Tem milhares de exemplos. Você vai ver mulheres que foram jogadas às bestas feras grávidas e, no entanto, elas suportaram todas essas aflições. Depois procura a história de Perpétua e Felicidade. Você vai ver essas mulheres que não se negaram que elas se negaram a adorar outros deuses, a negar o nome de Cristo. Elas estavam ali sujeitas à morte, mesmo grávidas, agonizando de dor mediante as celas, quando
quando um homem chegou para ela e falou assim: Imagina, você não está aguentando nem as suas dores de parto. Imagina quando você estiver sendo jogada às bestas feras, aos leões devoradores. Imagina como você ficará. Ela falou assim: Essas dores que eu sinto das dores de parto pertencem a mim. As dores do meu martírio, Cristo haverá de me suportar, pois estou partilhando das dores dele. Imagina, são coisas completamente antagônicas ao que nós vivemos, muito discrepantes. Hoje nós sequer conseguimos renunciar um celular, hoje nós não conseguimos renunciar um evento para cultuarmos a Deus, hoje nós não conseguimos sequer negar 20 minutos para lermos as Sagradas Escrituras. Imagina que nós estamos aqui em quase 950 pessoas, que era um objetivo muito claro de uma leitura das Sagradas Escrituras de maneira integral. E a maioria não faz parte disso. Pensa que eu fiz uma enquete no grupo, menos de 20 pessoas. 20 pessoas não correspondem a 10%. 10% seriam 90. 10% seriam 90. 20 vai corresponder a 2%. É esse cristianismo que nós vivemos. O cristianismo que nós vivemos é completamente, meramente cultural. Nós não entendemos ainda do que se trata ser cristão. Por vezes, muitas pessoas sequer foram convertidas de fato. Elas aprenderam a, a fazer um rito religioso, mas não entenderam o que de fato é a fé em Cristo Jesus. Não é nem questão de entender, eles não foram iluminados pelo Espírito. Então, nós clamamos para que o Espírito ilumine, porque se o Espírito iluminar, naturalmente ele buscará conhecimento acerca do que é Deus. Impulsionado somente pelo Espírito, ocorrerá transformação, ocorrerá mudança genuína, seus desejos não serão mais inclinados, você adorará o único que deve ser digno de toda adoração. Que nós possamos ter reverência para com as coisas do Senhor e fazermos aquilo que Ele nos ordenou por intermédio das suas sagradas escrituras. Vamos para o próximo parágrafo. Relíquias dos santos. Relíquias eram todas aquelas objetos, tá? Objetos do passado. Pensa que no passado muitas coisas foram vendidas, tá? Muitas coisas no passado eram vendidas. Existia até um ditado que se fosse empilhado todas as lascas da cruz de Cristo, ela formaria uma grande e gigante montanha. Tudo isso se torna objeto de adoração. Inevitavelmente, o ser humano é um ser completamente idólatra. Quantas coisas nós não idolatramos? Quantas coisas nós não ficamos apegados como lembranças? Onde eu não vejo tanta coisa ruim assim em termos como lembrança. Por exemplo, meu pai faleceu e deixou determinado objeto que ficou ali, você tem meramente como uma lembrança. Até aí tudo bem. Mas a questão que ocorre é que muitas pessoas olham para uma questão mística acerca desses objetos, imaginam que eles serão especiais. Pensa que pessoas vão para Israel, eles trazem areia de Israel, eles trazem determinadas coisas e montam como se fosse um altar. O altar de Deus é a nossa vida, a sua vida é o altar de Deus, onde se você não viver essa vida como representação do sacrifício de Cristo, de nada valerá. Não que você precise sacrificar hoje, porque tudo que poderia ter sido feito você não consegue fazer. Quem fez foi Cristo na cruz do Calvário. Você não pode fazer nada para conquistar o favor de Deus. Não há nada do que nós façamos que faça com que Deus mude o amor dele por nós. Não se trata do que eu faço ou deixo de fazer, porque ele escolheu nos amar pelo que ele é, não pelo que nós somos. Porque se fizéssemos coisas boas, isso não o seduziria. Sendo quem nós somos, pecadores, ele escolheu nos amar. E ele escolheu também não deixar nós nesse estado. Ele escolheu nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus, a nossa referência, o nosso objeto de adoração, o nosso ser, do qual nós devemos usar como referencial para as nossas vidas. Preste muita atenção quanto a isso, tá? Então diz da seguinte forma: relíquia dos santos. Muito menos cremos que as relíquias dos santos devem ser adoradas ou cultuadas. Aqueles santos antigos pareciam ter honrado suficientemente seus mortos.
Se de modo decente tinha entregado seus restos mortais à terra, depois que os espíritos subiram ao alto, e consideravam que as mais nobres relíquias de seus ancestrais eram suas virtudes, sua doutrina e sua fé, as quais, como eles, a recomendavam pelo louvor dos seus mortos. Assim se esforçavam para imitá-los enquanto viviam na terra. Pense que a maneira como viveram pode e deve ser imitada naquilo que glorifica o nome de Deus. Você vê pessoas renunciarem vidas completamente profanas. Imite isso. Se você vê, por exemplo, exemplos de pessoas que abandonaram coisas ilícitas, porque isso reflete o ensino do Senhor. Use pontos de contato, mas pontos visíveis, não pontos materiais. Não é você olhar e falar assim, ah, não, tal pessoa faz isso. Tem pessoas que penduram objeto na porta da sua casa, tem pessoas que acendem velas, tem pessoas que fazem determinadas coisas, do quais em nada condizem com os ensinos das Sagradas Escrituras. Mas agora, se tem algum irmão seu que você conhece, que contou o testemunho, olha, tal pessoa fez determinadas coisas completamente errado e ele mudou de comportamento, olhe para esse comportamento correto agora e faça igual ele. O que ocorre é que nós temos imitado as coisas ruins e falando assim, ah, depois eu me arrependo. Olha ali, tal pessoa viveu tanto tempo errado e depois se converteu. Depois foi convertido, como vocês preferirem. Por exemplo, a minha vida, a nossa vida, embora sejamos pastores, embora eu seja pastor, que minha esposa não é pastora, não existe pastora, tá? Segundo os critérios bíblicos, nós não cremos dessa forma, nós não vemos nas escrituras nada direcionado a isso, você não vai ver oriundo da reforma protestante, nenhuma pastora, nenhuma apóstola, nenhum nada, tá? Nem apóstolo. Mas enfim, a questão é, por exemplo, nós vivemos vidas completamente mundanas quando nós somos impactados por Cristo. Nós acabou por ocorrer nossa conversão. Ela se relacionou comigo, ela já conhecia um pouco Cristo e ela se relacionou comigo. Ainda conhecendo pouco, ela deveria ter sido orientada para que ela não tivesse relacionamento com pessoas que não eram da mesma fé, porque isso fere aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Ela não ouviu, ela não ouviu. E ela não tinha também uma vida de igreja, ela não tinha sido discipulada a esse ponto, ela não sabia dos riscos que ela correria. O que aconteceu? Ah, depois o galego se converte, a vida segue e tudo dá certo, aparentemente. Aparentemente não. É verdadeiramente, pelo menos até agora, né? Nós não sabemos o futuro. Eu oro para que Deus nos sustente, mas nós não temos previsões do futuro. Nós temos a firme convicção de que Deus há de nos guardar, mas nós não poderíamos afirmar acerca de determinadas coisas, pois isso são mero orgulho humano, porque se Deus tirar a mão de nós, nós somos seres completamente repugnantes. Mas observe da seguinte forma: então ela não cumpriu aquilo e beleza, e deu certo. Olha como as pessoas olham e falam assim: nossa, que casal legal. Eu também vou fazer dessa forma, porque vai dar certo igual deu com ele. Quem disse? A chance de dar errado é muito grande, tá? A chance de dar errado é muito grande. A chance de dar errado é infinita. E a chance de dar certo é somente se Deus abençoar mesmo. Porque eu era, antes da minha conversão, todo errado. Ela sabia que eu vivia uma vida errada. E o que ocorreu à minha conversão foi Deus ter mudado a minha mentalidade. Porque senão seria mais um adúltero, mais um homem que ia gerar filhos e depois viver sozinho. Então, prestem muita atenção para onde vocês olham, a maneira como vocês se relacionam. Não tome como vidas erradas como preceitos verdadeiros. Por isso, conheça as Sagradas Escrituras para ver quais são os valores e os padrões a serem adotados. Porque talvez você olhe, ah, não, mas meu pastor viveu desse jeito. Seu pastor não é a Bíblia. Tá? Eu, sendo pastor, talvez o seu pastor, eu não, tem coisas que eu não poderei ser referência na sua vida porque eu não cumpri o que Deus estabeleceu nas suas Sagradas Escrituras. E não é porque deu certo comigo que vai dar certo com você, porque eu fiz do jeito errado. Fiz do jeito errado, eu me, arre... eu me arrependo, mas eu não poderia também ter mudado essa situação, porque também não posso voltar no passado e ela também não, mas aprove a Deus que isso desse certo.
mas quantos machucados, quantas feridas existem em nós decorrente do passado. Então, preste muita atenção acerca disso tudo. Viva o correto para que o nome de Deus seja glorificado. Deu para entender esse exemplo? Deu para entender esse exemplo? Talvez essa ilustração se torne um pouco mais clara para ver essa questão de copiar. Outra questão muito importante, por exemplo, a questão da relação sexual fora do casamento. Nós sabemos do que se trata um relacionamento e como ele deve ser constituído. Nós sabemos como é feita a nossa união. Nós sabemos que mediante a conjunção carnal é que é estabelecido um relacionamento, é efetivado essa, esse conhecimento, essa união espiritual também. Quantas pessoas você já se deitou? Talvez você esteja namorando o marido de outras pessoas. É muito sério isso, tá? É muito sério isso. Se você não tem intenção de se casar com a pessoa, não se entregue a ela. Não se entregue para uma pessoa que tem interesse de te levar para a cama, mas não para um altar. Não se entregue, não tenha uma pessoa se você não tem direito, não tem interesse e não enxerga nela as características para ser a pessoa do qual vai morrer ao seu lado. Porque você causará milhares de marcas em você. Todos, todos, não sei quantas pessoas estão aqui, mas enfim, todas as pessoas, a grande maioria da população vive isso. Vive relacionamentos múltiplos, do quais eles estão se autodestruindo e eles sequer conseguem enxergar isso, porque a sociedade começou a tornar isso comum, mas o comum não se torna normal. Normal vem de norma, e a nossa norma vem de Deus. Deus estabeleceu dessa forma, de forma a preservar os seus filhos. Ele não colocará uma arma na nossa cabeça, ele não nos conduzirá de maneira coercitiva, ele manda uma palavra e nós devemos ser obedientes, ainda que ele possa operar no nosso coração para que isso não ocorra, como de fato faz com aqueles que conseguem se preservar. A pior coisa é Deus nos entregar os nossos próprios desejos. Então, que você viva de maneira a glorificar o nome de Deus. Então, não olhe para outras pessoas que viveram vidas completamente profanas e deram certo como grandes exemplos, tá? Eu fui alcançado com 33 anos, não sou exemplo de nada. O que pode ser manifesto é a grande misericórdia de Deus sobre a minha vida. Minha vida do passado é horrível, ainda que para muitos pode ser coisas não tão ruins assim. Eu vivi aquilo e eu sei o quanto é ruim e o quanto poderia ser pior se Deus não tivesse me guardado, se Ele não tivesse me guardando desde de antes do meu nascimento. Então, com clareza, hoje eu consigo olhar para isso. E muitos têm se espelhado em vidas completamente ímpias. E vidas que não devem ser. A minha vida no passado não deve ser imitada. Algumas partes também dentro até da minha fé cristã não devem ser imitados, porque elas fogem do padrão estabelecido por Deus. Você deve ter conhecimento e acerca daquilo que deve ser glorificado, aquilo que glorifica a Deus. Então, preste muita atenção. E preste muita atenção da maneira como você vive, porque a maneira como você vive também serve de espelho para outras pessoas. Lembre-se, nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal não presta para salgar e a luz não ilumina, nós seremos desprezados, tomados como falsos. Que nós possamos viver vidas que inspirem outras pessoas, mas de certa forma sempre apontemos para Cristo, o nosso único mediador, o nosso maior exemplo e o nosso Salvador. Continua dizendo: olha, juramento só pelo nome de Deus. É o último parágrafo, tá? Aqueles homens antigos não juravam senão pelo nome do único Deus, Javé, como ordenava a lei divina. Como por ela é proibido jurar pelo nome de deuses estranhos. Nós vemos em Êxodo 23:13, em Deuteronômio 10:20. Assim não juramos em nome dos santos, como se exige de nós. Rejeitamos, portanto, em todas essas questões, uma doutrina que atribui mais do que é devido aos santos que estão nos céus. Nós juramos pelo nome de Deus apenas, tá? Como sempre foi ordenado pela lei divina. Mas lembre-se, se você jura, você se torna obrigado a cumprir.
Sua palavra deve ser uma jura. Então preste muita atenção para não jurar em vão, para falar coisas falsas. Nós já abordamos essas questões, tá? Nós já abordamos essas questões. Não jurar por outros nomes. Não juramos em nome de santos. Não juramos pelo nome de nada. Então rejeitamos, portanto, todas essas questões. Nós nos curvamos simplesmente diante das Sagradas Escrituras. Que você possa compreender acerca disso tudo e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Perfeito? Espero que vocês possam ter compreendido, não esquecendo que adorar é reconhecer Deus como Ele é e depender única e exclusivamente de Cristo. Nós devemos viver de maneira que o Pai seja glorificado. Essa é a verdadeira religião, mediada por Cristo no poder do Espírito Santo. Vamos para o capítulo 4 de Miqueias. Ele continua agora falando de um reino futuro. Vou ter que ser breve também, porque eu começo a contar essas questões dos fundamentos da fé e eu creio que sejam mais relevantes pro, pro, diante do que nós temos aqui, porque Miqueias está tratando de coisas do passado também e você consegue ler e compreender. E esses fundamentos aqui vão te nortear para que você tenha uma interpretação da Bíblia de maneira sólida. Então, olhe esses fundamentos da fé de maneira muito essencial. E vocês vão ver que daí a Bíblia vai tomar a sua forma que é devida. Claro que a Bíblia sobrepõe qualquer coisa, a simples leitura da Bíblia, mas no nível que nós estamos ainda de suportes, de subsídios para que possamos compreender do que se trata. Pense que muitos de vocês ainda não conseguiram entender essas questões de Reino do Norte, Reino do Sul, um reino unificado depois que foi dividido, que ocorreu o exílio. Talvez vocês ainda não consigam se situar em determinadas questões. O que ocorre é muito isso, tá? Pessoas que leem apenas como uma repetição de comportamento, mas sequer compreendem. Pensa que muitas vezes eu já li e todas as vezes quando eu vou ler, parece que eu não vi determinadas partes. Muitas partes ficam ainda é, em pontos cegos, somente a vida para nos mostrar e o Espírito iluminando. Então, vocês não conhecerão as Sagradas Escrituras em sua totalidade, mesmo porque ela também representa Deus. Deus é infinito e nós não pode caber no finito, no nosso corpo, aquilo que é infinito, mas nós não conseguiremos ter esse conhecimento total, mas tudo aquilo que ele nos revelou, nós devemos obedecer. Então, leia com bastante atenção, que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio disso. Você vai ver aqui ele falar acerca do nome dele sendo exaltado e essa paz que haveria de vir. No verso 6 ele diz: Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que forem exilados, aqueles a quem feri. Observe que ele fala aqueles a quem ele feriu. Os fracos sobreviverão como remanescente e os exilados se tornarão uma nação forte. Nós vemos então aqui essa promessa do que haveria de acontecer. Lembre-se que não tinha acontecido ainda o primeiro exílio na Síria, que ocorreu em 722. Por que eu repito sempre a data? Para que vocês consigam se situar. Quando vocês começarem a ler, isso daí começará a fazer mais sentido. Eu demorei muito tempo para ir para essa questão cronológica, tá? E creio que foi um empecilho para o desenvolvimento do conhecimento cronológico daquilo que ocorreu. Se você conseguir olhar essas datas, eu acho que tudo fica mais palpável e nós poderemos compreender essa grandiosa obra do qual foi feito. Porque nós olhamos, às vezes, não com a devida reverência, mas imagina olhar pensando de palavras que percorreram séculos para se concretizarem, é que nós já vemos tudo pronto. Então, isso daí é um grande erro. Da mesma forma que você olhar, por exemplo, um prédio, você olha e parece que o prédio foi construído muito rápido. Você olha para uma construção e você fala, nossa, como construiu rápido? Tenho certeza que vocês já passaram em algum lugar e viram, nossa, foi tão rápido para construir isso. Ou se não, você vê alguma pessoa também fazendo alguma coisa e fala assim, nossa, ela obteve sucesso tão rápido, mas você não esteve na construção. Quando você esteve na construção, a sua construção daí é muito lenta. Parece que é uma eternidade porque é a percepção de realidade. Então, olhe
de maneira completamente distinta para a Sagrada Escritura. Saiba que teve um processo, esse processo culminou na morte de Cristo, o plano eterno de Deus. É um processo ao longo de anos que se concretiza dia após dia, se cumprindo as suas palavras. Então leia o capítulo 4, depois o capítulo 5, vocês vão ver a promessa do Messias que nasceria em Belém. Aqui é maravilhoso, vocês já vão ver 750 anos antes de Cristo, a profecia messiânica, de maneira do qual você vê Deus ordenando todas as coisas. Nós acabamos de ver Jonas, onde ele ordenava todas as coisas, ele dá ordem para a chuva, ele dá ordem para as pessoas o adorarem, ele dá ordem para que Jonas também caia, se jogue ao mar, ainda que Jonas ache que ele que se jogou. Ele dá ordem aos peixes para que eles possam, para que o grande peixe pudesse o engoli-lo. Ele dá ordem para que o peixe o cuspa, ele dá ordem para que a planta cresça, ele dá ordem para que uma larva a coma, ele dá ordem para que o sol brilhe, ele dá ordem para que é, o vento se espalhe. É muito maravilhoso. E nós vemos aqui também, de maneira perfeita, aquilo que ele deu ordem, o que de fato aconteceu. Capítulo 5, verso 2. Mas você, ó Belém de Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens do passado distante sairá de você em meu favor. Então aqui você já poderá ter essa certeza. Você vê que de Belém veio aquilo que parecia ser insignificante, de forma que falaram, poderá ainda vir algo bom de Belém ou da Galileia. Sempre ele foi desprezado de todas as formas, Cristo sempre foi desprezado, e Belém era a cidade natal do Messias. Que vocês leiam isso daqui com muita atenção, leiam o restante e você verá. Eu vou ler mais uma parte, no verso 4 ainda diz: ele se levantará para conduzir seu rebanho com força do Senhor e majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Olha que interessante, conduzir seu rebanho como o verdadeiro pastor, conforme está escrito em João 10, 10. Daí você vai ver essa questão da purificação desse povo remanescente. No capítulo 6, as acusações do Senhor contra Israel, apontando todos os erros. Verso 8 diz: ó povo, o Senhor já lhes declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique justiça e ame misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Isso daqui pode ser aplicado em nossas vidas hoje. Nós já temos o que foi escrito, nós já temos a sua vontade e nós deveríamos nos curvar diante dessas palavras e cremos que Deus fará com que a gente se curve diante delas. Portanto, suplique ao Senhor, peça para que você seja obediente, para que você seja fiel para com essa palavra. Clama ao Senhor para que ele penetre seu coração mediante o agir do Santo Espírito e te coloque sob a sua guarda e que ele seja o seu guia e que ele não te entregue a si mesmo. Continua ainda no capítulo 6, no verso 12, os ricos entre vocês enriqueceram por meio da extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso eu os farei sofrer. Em ruínas deixarei por causa de seus pecados. Observe que Deus, sendo justo, a punição sempre é completamente real e responsabilidade do homem. Deus, sendo amor, ele também é justiça. Não dá para falar de um Deus que não é justiça. Você não adoraria um Deus que fosse somente amor, porque o amor pressupõe a justiça. Imagina falar que ama, mas não manifestar a sua justiça. O amor pressupõe a justiça. O amor, se ele ama a vida, ele odeia a morte. Se ele ama o bem, ele odeia o mal. Então sempre vai ter essa dicotomia. Pensa que esse antagônico que eu disse, o ódio, é a ausência é a ausência do amor. Mas o ódio de Deus é santo, é completamente diferente do nosso. Pensa que o mal é a ausência do bem. Essa é a melhor forma de compreensão das coisas reais da nossa vida. Não pense nessa dualidade apenas, mas olhe para esse ponto de que quando não é reluzida a luz dentro de nós, o que brilha são tremendas trevas.
Capítulo 7 vai manifestar essa esperança mediante o agir de Deus sobre esse povo. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome, diz no verso 1. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos, que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Aqui era o retrato daquela sociedade, do qual se assemelha muito conosco. Ele diz a ponto de, no verso 5, não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. E seus inimigos estão em sua própria casa. Anotem aí, depois leiam Mateus 10, versos 34 e 36, que Jesus fala que também ele não veio trazer a paz, mas trazer a espada. Não no sentido de de fazer algo ruim, porque algumas pessoas podem associar a isso, o que é um equívoco, mas que todos aqueles que o adorarem haverão de também padecer mediante esse mundo, onde essa guerra não é guerra contra a carne, mas contra o espírito, onde dentro da sua casa talvez estarão pessoas que não concordarão com você, não viverão isso. E isso é uma realidade. Mas nós cremos que Deus tem compaixão e Ele há de penetrar os nossos familiares, de transformar todos aqueles que nos cercam mediante a pregação da sua palavra. Muito bonito é a frase no verso 7. O verso: quanto a mim, busco o Senhor, espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegre meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a justiça. Essa é minha oração. Essa deve ser a sua oração. Termina dizendo no verso 18: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente, esquece os pecados que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrará a tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo, a Abraão e a Jacó e nossos antepassados. Cristo morreu na cruz para te salvar, que o seu nome seja exaltado hoje e eternamente, que você se curve diante da soberania de Deus. É isso, tamo junto. Partiu que eu tenho que dar aula, que o nome do Senhor seja exaltado. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir, 5h59. Convide seus amigos, compartilhe e fui. Tamo junto.